Olá galera, aqui professora Osmarina e vamos ver aqui mais uma aulinha preparatória da UBA 2017. Atenção alunos da Escola Abraão, eu estou gravando isso aqui para que vocês possam levar para suas casas e revisar o que a gente está vendo em casa, tá bom? Então aqui os movimentos da Terra, nós temos o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz ao redor dela mesma, tá? E logo mais a gente tem aqui o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, certo? Nós veremos que a Terra, no movimento de rotação, ela tem um período tem uma duração, tá? E ocorre em 24 horas, certo? Isso aí é o que nós temos, as sucessões do dia e das noites, tá bom? Os dias e as noites nos é dada por isso, tá? Só ressaltando aqui um pouquinho, aqui nós temos o meridiano de Greenwich, que parte a Terra em duas metades, né? O lado leste e o lado oeste, o oriente e o ocidente no caso. E aqui em cima nós temos o Polo Norte, como eu sempre digo a vocês, é a morada do Papai Noel. E aqui nós temos o Polo Sul, tá bom? Nós temos aqui uma experiência que eu falei para vocês fazerem em casa, espero que vocês tenham feito, né? O Sol sempre vai nascer do lado leste, tá bom? E vai se pôr do lado oeste, tudo bem? Nós temos aqui também, é importante ressaltar, os pontos cardeais. Lembrem da nossa dancinha em sala de aula, que nós aprendemos o lado norte, o leste, o sul e o oeste. E aqui nós temos os colaterais, né? Noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. E aqui os subcolaterais, que nós aprendemos com aquela permissãozinha lá, certo? Que você vai escrever aqui norte, daqui de cima, noroeste, daqui de baixo. Então, os subcolaterais fica no meio das palavrinhas que você aprendeu, tá bom? Aqui, gente, a gente vai dar esse desenho aqui do céu, de um céu estrelado. Nós temos aqui o Cruzeiro do Sul. Vejam só, aqui você tem uma cruz, que simboliza o Cruzeiro do Sul. Obviamente, você vai enxergar quando você se volta para o lado sul. E bem aqui nós temos uma estrelinha que a gente chama de intrometida, tá bom? Não esqueça de dar uma olhadinha para o céu, certo? Aqui nós temos o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, sempre do lado oeste para o lado leste, certo? Essa é uma órbita da Terra, tá bom? E esse movimento de translação dura 365 dias mais 6 horas, tá bom? Consequência disso, o que nos representa? Você não conhece nenhum dia que tenha 6 horas. Então, para você completar um dia, você precisa de 4 anos, certo? Portanto, 6 vezes 4, 24, nós vamos ver aqui direitinho, certo? O que é o ano bissexto, né? O ano é um ano que todo ano tem uma duração de 365 dias e mais 6 horas, desde que ele não seja o bissexto, porque o bissexto você vai ter 366 dias. Mas para isso você precisa juntar as horas, né? 6 horas do primeiro ano, mais 6 horas do segundo ano, mais 6 horas do terceiro ano, mais 6 horas do quarto ano, tá? Esse dia é acrescido no mês de fevereiro e no dia 29. Tá bom? Isso aqui caiu em provas passadas, né? Perguntou qual foi o mês em que se dava esse dia sobrando aqui do ano bissexto. Portanto, você não esqueça dessa parte. O movimento de translação, gente, nos dá o fenômeno das estações do ano,
né, os equinócios e o solstício. Aqui esquematizado nós temos aqui, vamos começar aqui, já que a gente está no dia 30 de março de 2017, vamos começar aqui pelo equinócio de outono, que se deu início no dia 23 de março, semana passada, né? Então, de março, agora do mês de março até o mês de junho, nós temos a estação outono, tá? Estação outono, obviamente, equinócio de outono, tá bom? Lá em junho, quando você chegar em junho, você vai dar início ao inverno, tá? Início a inverno, solstício de inverno, tá? E esse solstício de inverno vai chegar até o dia 23 de setembro, tá? Onde se inicia o equinócio de primavera, que vai-se até o dia 21 de dezembro, tá bom? E do dia 21 de dezembro, dá início ao verão, até próximo março, tá bom? Março do próximo ano. Essas são as estações do ano, lembrando que aqui na nossa região nós temos definida mais o verão e o inverno mesmo, mas você precisa saber dessas configurações. Bem, aqui é uma elíptica, né? A órbita que a Terra faz ao redor do Sol. Essa figura aqui está nos mostrando uma elíptica assim, nós estamos vendo de frente, né? Mas tenham cuidado, porque eu já vi questões na prova em que ele perguntou a elíptica e ele desenhou um redondo mesmo assim, que nem está aqui nesse Sol, tá? Então ele pergunta sobre a elíptica vista de cima. Então você tem que saber interpretar basicamente as questões, certo? Então aqui o movimento de rotação a gente fala que é 24 horas, mas olha só o seu horário real, tá bom? Aqui nós vamos ver algumas zonas climáticas da Terra, tá bom? De que forma esses raios solares incidem na nossa Terra. Aqui é uma representação extremamente pedagógica, onde aqui nós temos duas zonas polares, né? Essa aqui ao norte nós temos a zona polar ártica, e aqui embaixo nós temos a zona polar antártica. Essa outra aqui, vizinho à zona polar ártica, nós temos a zona temperada, obviamente, do norte. E aqui nós temos a zona temperada do sul. Ao centro, nós temos a zona tropical. Mas lembre-se que esse centro aqui, bem no meio, nós temos a linha que corta o mundo em duas metades, né? No caso, o lado norte, que é o lado de cima, e o lado sul, que é o lado de baixo, certo? Essa figura aqui é uma figura que tem no livro de geografia de vocês, do ano passado. É só para vocês pegarem mais assim o foco, né? Porque geralmente eles vão colocar assim. Lá era um esqueminha mais... Esse aqui é um esqueminha mais pedagógico, e esse aqui é um mais... que a gente estuda mais em geografia. Tá? Zona polar ártica, zona temperada, zona tropical cortada pela a linha do Equador, desculpa, e bem aqui no meio a gente tem essa linha aqui vertical, nós temos o meridiano de Greenwich, ok? Como a Terra é inclinada, os raios solares, eles demoram a chegar mais nos polos, né? E aqui a gente tem mais aqui um pouquinho de raio solar chegando. Eis aqui a pergunta: os raios solares chegam na Terra de uma mesma maneira? Qual é a sua resposta? Claro que a resposta aqui é não, tá? Observe aqui a imagem, né, dos raios solares chegando com mais intensidade, e aqui indo para os polos, tanto o polo norte quanto o polo sul, vem com menos intensidade. Para você comprovar isso, basta você pegar uma lanterna e colocar como aqui na gravura abaixo, que você vai ver que quando você está reta, você tem uma luz mais focada, e quando você inclina o plano, você tem uma distância maior desse plano, ok? Vamos entender aqui também, gente, alguns paralelos e os meridianos, tá? Tem aluno que confunde. Meridiano, gente, parte de um ponto comum e vem aqui na vertical.
de todo o globo terrestre, tá? Os paralelos, eles não se encontram, são as linhas horizontais, certo? De um plano, tá? Aqui nós vamos ver aqui os hemisférios, que a gente já falou até aqui nessa videoaula, mas nós vamos enfocar mais um pouquinho. Aqui no meio a gente tem, essa figura tá atrapalhando um pouquinho, mas dá pra gente ver. Aqui no meio a gente tem a linha do Equador, né? Onde eu vou ter o hemisfério norte aqui em cima e o hemisfério sul aqui embaixo. E nessa outra gravura nós temos aqui verticalmente o meridiano de Greenwich, que também vou partir o mundo em dois hemisférios, né? O ocidental, o oeste, ou o oriental, ou leste, tá bom? A questão dos corpos celestes, nós vamos ver aqui com um pouquinho mais de cautela nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.